Boas-vindas a mais um episódio do quadro Pesquisa de Mulher. Hoje tenho a alegria de receber a jovem pesquisadora Ana Lúcia Ribeiro Gonçalves. Ana Lúcia é mãe, pesquisadora, professora da Rede Estadual de Ensino e também técnica na Universidade Federal de Uberlândia. É uma pesquisadora reconhecida e premiada. Obrigada por aceitar nosso convite, Ana Lúcia, e conta para nós um pouco da sua trajetória. Meu nome é Ana Lúcia, eu trabalho na universidade há 9 anos, mas tenho uma relação com a instituição há cerca de 20 anos. Por quê? Foi nela que fiz minha graduação e minha pós-graduação. Venho de uma trajetória de estudos na rede pública, desde a educação infantil, fundamental e médio, onde, quando me ingressei no primeiro ano do ensino médio, já tinha em mente que queria trabalhar com as questões de saúde que flagelavam a nossa população, a nossa comunidade, a humanidade de forma geral. Sou professora da Rede Estadual de Ensino em Uberlândia, porque na minha formação eu tinha 2 habilitações. Eu fiz o curso de Ciências Biológicas e lá eu poderia optar por licenciatura e também bacharelado. E a minha paixão pela pesquisa fez-me optar pelo bacharelado, mas o instinto de professor não deixou-me que abandonasse a licenciatura, e foi por isso que me aventurei e fiz as 2 habilitações. Fiz a minha pós-graduação em Imunologia e Parasitologia, que é uma temática que envolvia muito a questão de saúde pública, com doenças que são as parasitoses, muitas vezes negligenciadas pelos nossos governantes. E ainda assim, vale lembrar que o amor, a paixão pelo ensino não me afastou e não permitiu que eu deixasse de lado a questão da licenciatura. Logo na graduação, como iniciação científica, eu fiz alguns trabalhos de ensino, na parte de metodologia de ensino, técnicas de ensino e também um estudo mais aprofundado no ensino superior. Chegando no doutorado, eu desenvolvi uma metodologia que identifica com mais precisão, com mais eficácia, parasitoses muito associadas com doenças que deixa o paciente imunossuprimido, como HIV, a AIDS. Nesses pacientes imunocomprometidos, a parasitose em questão, que é a estrongiloidíase, ela acarreta patologias que podem levar o indivíduo à morte. Então, foi essa a minha preocupação, o que me levou a fazer esse estudo lindo, maravilhoso, que foi premiado, como dito anteriormente pela professora. Que importante, Ana Lúcia, é muito bom ouvi-la e ver essa relação intrínseca entre a pesquisa e o ensino. Uma professora, uma pesquisadora, uma ex-aluna das redes públicas da educação infantil ao doutorado, uma pessoa então que estudou a vida toda nas escolas públicas, na universidade pública, que volta seus estudos também nessa perspectiva da dimensão social da sua pesquisa. Então, parabéns por essa escolha. Parabéns pela sua trajetória e pelas suas conquistas. E eu queria que você falasse então um pouco mais sobre os resultados do seu doutorado em Imunologia e Parasitologia pela Universidade Federal de Uberlândia, defendido em 2011. Que resultados você conquistou, que você atingiu? Olha, o meu trabalho de doutorado, ele foi pensado em decorrência do que eu fiz no meu mestrado. Só que no doutorado eu trabalhei mais independente, com as minhas próprias ideias, com a minha própria metodologia, onde eu padronizei uma técnica que hoje é a técnica dos testes rápidos para a Covid-19, que é o ensaio imunoenzimático, também utilizado o princípio de detecção de IgG e IgM, que são as imunoglobulinas, e ele foi premiado dentro da parasitose que eu trabalhei, que é a estrongiloidíase, porque são doenças negligenciadas que estão diretamente relacionadas com o paciente imunossuprimido, seja aquele paciente que tem HIV, seja aquele paciente que faz
o uso de corticoide, seja aquele paciente que tem algum tipo de câncer e outras mais. Em 2015, eu recebi da Associação Brasileira de Liderança uma comenda, né? Aqui está a medalha de comendadora, que eu tenho orgulho em falar, em decorrência desse trabalho, sempre preocupando com as questões de saúde pública. Ainda naquele ano, eu recebi um reconhecimento nacional de melhor trabalho na área de pesquisa em saúde, que me trouxe esse troféu, que eu tenho orgulho em apresentar. É o Prêmio Qualidade Brasil, que me foi conferido em 2015. E lembrando que esse trabalho de doutorado, ele foi premiado como a melhor tese no interstício de 2011 e 2012 na Universidade Federal de Uberlândia. Então, ele realizou um sonho, que era trabalhar com as questões mais negligenciadas da nossa saúde e trouxe, né, a necessidade de investimento na pesquisa nessa área. Vemos que as soluções de problemas graves passam pela ciência. Na gravíssima crise sanitária que nós estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, em um país que desvaloriza a ciência e mesmo nega o seu papel, eu queria que você falasse um pouco como você avalia essa situação e o horizonte de superação dessa crise. Em outras palavras, o que a ciência nos diz sobre a pandemia e como podemos nos proteger? Pois é, as questões de pesquisa no país, nos últimos anos, têm sofrido ataques, cortes, né, no seu subsídio, no seu investimento. Lembrando que os pesquisadores, no meu caso, quando a gente faz mestrado e doutorado, por vezes a gente tem que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar algum suprimento que o laboratório não dispõe, porque a gente não tem subsídio para aquilo e muitas vezes a gente tem prazo a cumprir. Eu sempre fui bolsista de grandes órgãos como CNPq, CAPES, FAPEMIG, e a gente sempre foi preocupado em cumprir prazos. Mas além de cumprir prazos, eu sempre me preocupei com o retorno que eu poderia dar para a sociedade, porque afinal de contas eu era uma bolsista, né? Eu vivia da bolsa que o governo me pagava. Então, eu penso que a minha obrigação era dar um retorno imediato para a sociedade com essa minha pesquisa. E quando a gente fala de valorização da ciência, a gente teve aí com a pandemia o espelho de quão importante é esse investimento na pesquisa. Só com a pesquisa a gente pôde conhecer um pouco, né, a ponta do iceberg do que é o mundo desse pequeno SARS-CoV-2, né, desse vírus tão invisível, mas que assola tanto a população mundial, né? Então, eu penso assim, tem que ter um olhar diferenciado para o investimento em pesquisa, principalmente na população mais negligenciada. Os últimos noticiários têm levantado a questão da carência, né, de alimento, de poder permitir que esse governo, além de fornecer subsídios para a pesquisa, mas para que garanta a condição de alimentação dessa população. Não adianta apenas eu fazer o diagnóstico da doença, que também é negligenciada, porque ao medicar aquele paciente, o que um pai de família que tem baixas condições vai preferir? Comprar o alimento ou comprar o remédio para a cura daquela verminose, daquela parasitose que é negligenciada? Então é preocupação que sempre assolou e assola a nossa linha de pesquisa. Além de garantir a pesquisa, garantir a questão de alimentação àquela população mais negligenciada, porque como nossos estudos apontaram, as doenças, no meu caso eu estudei, né, as parasitoses, elas acometem muito as pessoas de condições socioeconômicas mais desprivilegiadas, que não tem nem saneamento básico. E para qualquer parasitose, o saneamento básico é fundamental. Aí, em 2011, em 2020, né, no final de 2019 e início de 2020, veio uma pandemia que não escolhe classe social, que não depende só de disponibilizar o saneamento básico,
mas depende muito mais de nós, que é de fazê-lo, de garanti-lo. Para que eu me proteja, eu preciso lavar as mãos, usar máscaras, porque quando eu uso máscara, eu estou me protegendo e protegendo a outra pessoa. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. É investir sim em pesquisa, porque só com a pesquisa nós podemos aí descobrir um pouco da epidemiologia do vírus, desenvolver vacinas. Está aí na cara da sociedade o quão potente é o nosso país, né? O quão rápido foi a absorção da produtividade da pesquisa com o SARS-CoV-2, né? No mundo da Covid-19. O quão potencial tem dos nossos pesquisadores desenvolver pesquisa nesse sentido, rápido e com absorção tão imediata. Vemos aí a Fiocruz empenhadíssima no desenvolvimento da vacina, em parceria com as grandes empresas que estão produzindo, né, as vacinas e fazendo os ensaios experimentais. Então, há essa necessidade, há essa preocupação do investimento. Então, nós temos que pensar na garantia da continuidade das bolsas para manter os pesquisadores dentro da universidade, porque, infelizmente, trabalhar e fazer pesquisa, eu já tive essa experiência. É muito difícil, é muito doloroso. Então, só para finalizar, eu gostaria de falar e de responder a última pergunta. Como nos proteger? Essencialmente, lavar as mãos, garantir o isolamento social, uso das máscaras, né? E ter consciência para não se aglomerar nos locais. Era essa a minha mensagem. Obrigada a todos vocês. Um beijão. Muito obrigada, Ana Lúcia. Você mostrou a importância do investimento em ciência. Infelizmente, o governo federal tem desmontado os órgãos de fomento, CAPES, CNPq, assim como o governo de Minas Gerais, e no município nem se fala. Então é preciso que a gente invista em ciência, e a gente tem visto, como você mesma disse, os rápidos resultados que a produção científica do Brasil e as cientistas e os cientistas têm dado essa contribuição fundamental para a superação da crise do Covid-19. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Pesquisa de Mulher, e a gente espera que todo mundo conheça esse seu trabalho. Então, se você gostou, curta, compartilhe, comente, recomenda para uma amiga, para um amigo. Vamos dar visibilidade para as pesquisas importantes, e são pesquisas de mulheres. Até o próximo programa. Um beijo. Se cuidem.